Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um vídeo. E sim, hoje a gente vai falar sobre Martinelli. Martinelli. Só bora falar sobre esse caso aqui que o Paulo Brito falou, certo? Vamos comentar mais sobre a possível saída de Martinelli e com tudo. Então, eu já falei saudações Duques e Duquesas Tricolores. Não falei, então vou falar agora. Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Eu já falei sobre o tema, então bora pro vídeo pra gente ir rapidinho, né? Martinelli, para quem não sabe, ele é um jogador que há pouco tempo se estabeleceu no Fluminense, né? Ele era ainda... Ele realmente começou a jogar como titular somente nesse ano de 2022 e está chamando muita atenção no mundo inteiro. Para quem não sabe, o contrato de Martinelli vai até 2024 e ele tem apenas 21 anos de idade, ou seja, ele ainda não chegou naquele que a gente chama de auge da forma física dele, certo? Normalmente eu falo que o auge é a partir dos 26 anos de idade, ou seja, o Martinelli ainda tem muito a evoluir no Fluminense, certo? Então, para deixar claro, eu falo sempre dos outros jogadores, para as pessoas entenderem e compreenderem que hoje o auge é diferente dos auges de antigamente, tá bom? Comentando sobre isso, vamos lá. Matheus Martinelli ainda está em sondagem pelos clubes dos Emirados Árabes, tá? E de outros lugares, certo? Ele já tinha recebido algumas outras sondagens pelo futebol europeu e até mesmo pela própria Oriente Médio, mas nunca foi evoluindo a apenas algo que realmente tenha um sinal, e sim apenas uma sondagem, certo? O que significa sondagem? Significa o seguinte: um certo time chega lá, consulta justamente o time de tal jogador e fala assim, olha só, como é que tá aí o tal jogador? E ponto. É só isso que ele pergunta. Aí o cara responde assim, o jogador tá indo bem, tá sendo titular do Fluminense, tá sempre fazendo lindas jogadas, tá começando a melhorar o desempenho agora, entendeu? Então, tipo assim, essas informações acontecem. Mas isso não significa nada que Martinelli está vendido por conta disso, não. Isso daí é um processo, né? Primeiro chega a sondagem, aí depois chega uma sinalização. Olha, a gente está pensando em contratar ele. Aí sai de uma sondagem e vai para uma sinalização de contrato. De contrato de jogador. Aí depois vem, realmente a gente está achando muito bom esse jogador e queremos iniciar uma contratação. Ou seja, aí tem o início da contratação, que é justamente a questão de troca de informações. E por último, nós queremos contratar. Então, já começa ali a situação de contrato. Opa, então você me falou que a sua pedida é tal, mas eu só posso pagar tal. Como é que a gente vai ficar nisso todo? Eu não vendo. Eu vendo somente por esse valor. Tá bom, mas se eu aumentar para esse valor que é muito próximo, você vende? A gente fala assim, talvez eu venda. Certo? Eu vou analisar aqui. Aí o que acontece? Passa pela staff do jogador junto com o clube. Aí fala assim, temos uma venda de tal jogador, de tal salário, de tal investimento que vai trazer no clube Fluminense. E por aí vai, ou seja, a gente só passou, a gente só tem o primeiro momento, o da sondagem, que é perguntar como é que tá o jogador. Ponto. Certo? Então não vai ali achando que a gente perdeu o Martinelli, tá bom? Tem uns que são emocionados, né? Com qualquer coisa sobre isso. A torcida do Fluminense é dividida, né? Realmente tem alguns que não gostam dele, chamam até ele de filho de Mortonelli. E mesmo no ano de 2022, que ele agora é titular, ele não era titular no início do ano, porque no início do ano tinha Nonato. Ou seja, realmente ele ainda não foi o cara que realmente se fixou ali e falou assim, olha, eu mereço a titularidade.
ele agora não merece a titularidade. Ele só é titular porque não tem ninguém melhor do que ele naquela posição de segundo volante, certo? Ao lado de André. Então, realmente falando, é certo a torcida ser dividida a Matheus Martinelli, certo? Então, isso daí já dá até um indício de possível venda sem ter nenhum problema, certo? E você vai entender bastante sobre isso, certo? Antes de comentar mais sobre a situação do Martinelli, falando sobre o desempenho, as métricas que ajudam a venda dele e as minhas percepções e considerações finais, eu tenho que fazer 2 pedidos para você. O primeiro é, curta, faz o que para você, curta, comente e compartilhe. Você fazendo isso tudo, você vai me dar mais engajamento. Hoje, eu estou ganhando muita curtida, eu estou ganhando muito comentário, entendeu? E eu não sei se eu estou ganhando muito compartilhamento, mas se eu demoro, eu estou ganhando também muito compartilhamento. Então, muito obrigado mesmo, certo? E a segunda é inscreva no canal. Eu, até semana passada, eu tinha 15 inscritos, hoje em dia tem 25. Você está vendo, 5 dias, 5 vídeos todos os dias. Sempre trago para você, tá bom? Então, vem como é que você vai gastar mais de vídeos, outros vídeos, já agradeço muito a tudo. Caso você não faça nem o tiro para você e nem se inscreva no canal, o Fluminense vai cair para a Série C. Você quer que o Fluminense caia para a Série C ou quer que o Fluminense chegue no G4, agora G5, tranquilo? Fica a seu critério. Então vê com o pai que você vai gostar muito mais desse vídeo e de outros vídeos que também tem no meu canal. Martinelli, para mim, a gente tem que falar sobre o desempenho dele, certo? E aí a gente tem que pegar o quê? Para falar sobre desempenho, Martinelli, Fluminense, Transfer Market. O desempenho dele, a análise do desempenho, vem justamente sobre isso, né? Sobre se o jogador tá jogando muito, se o jogador não tá... Por exemplo, para você ver, ele não era titular do Fluminense. Ele jogava algumas partidas titular, por exemplo, na Taça Guanabara. Já, por exemplo, na Série A, ele também não tá jogando tanto. Ele é 34%. Ele não se machucou. O grande problema dele é que tinha um cara chamado Nonato, que tirava o espaço dele. Então ele nunca era o titular absoluto, certo? Eu quero que você entenda como que a gente analisa justamente para ver se realmente ele vale a pena ou não. Aí depois, Copa do Brasil, ele jogou menos ainda como titular, porque ainda tinha Nonato ali. Eu estou mostrando antes de quantos jogos, né? Libertadores, nem jogou. Jogou 20% como titular, pouco tempo de minutagem de campo. Nem Campeonato Carioca, final. Jogou só 50%, porque o Nonato teve problema. Sul-Americana, quase também não jogou. O que eu estou falando aqui, pela análise que é apresentado sobre ele, pelo desempenho dele que ele tem no Fluminense, ainda mais nesse final de ano, ele não é tão visualizado ainda, não é tão viável ainda. Pelas métricas do Fluminense, eu não sei se você sabe, o Fluminense, por conta da dívida, tem que continuar vendendo o jogador. E aí, tendo justamente essa sondagem, e possivelmente esse jogador que não está desempenhando muito bem, como o Martinelli, realmente tem muito mais chance de ele ser vendido do que o restante, certo? E você acha que deve ser vendido o Martinelli? Por tudo que eu falei, você acha que Martinelli é ainda viável no Fluminense? A torcida é dividida. Faça então 2 coisas para mim. Dê o triplo C, curta, comente e compartilhe. Também pense em se inscrever no canal, que é muito importante. Um me dá engajamento, o outro me dá mais poder no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.